Olha, gente, eu queria mostrar pra vocês a textura do levain que eu tenho aqui em casa. Olha, ele agora já tá bem ativo, tá? Olha, vocês podem notar. Eu mexi nele, aí as bolhas sumiram, mas ele já tem bastante bolhas. E ele já chegou numa textura e numa consistência que os pães saem agora muito melhores do que os que eu fazia no início, quando eu comecei a criar, né, do zero o meu levain. Eu queria mostrar para vocês aqui, fazer esse vídeo para vocês que estão começando a fazer o levain, que estão no início. Eu também comecei o meu levain mais ou menos em abril, na época ali da pandemia, no auge da pandemia, aqui na Itália, onde eu moro. Para quem não sabe, eu moro na Itália, então no início aqui foi um dos países que no início sofreram mais com a pandemia, porque a gente não podia sair para nada, a gente tinha que ficar trancado, mesmo confinado dentro de casa. E foi aí que eu me aventurei a fazer pães de fermentação natural. E eu comecei o meu levain do zero, porque eu não conhecia ninguém que tinha, então comecei a fazer do zero totalmente. Gente, deixa eu tirar essa touquinha para mim ficar um pouco melhor, né? Então eu comecei o meu fermento e no início, gente, o fermento é muito diferente disso aqui que vocês estão vendo. Ele é bem molenga e os pães, eles não ficam iguais os pães que você faz depois que você já tem aquele fermento bem ativo, com uma textura melhor. Então eu queria dizer para vocês que está começando, não desistam, gente, porque no começo eu até fazia pães com aquele fermento molenga. Ficava bom? Claro que não. Hoje em dia os meus pães, eles são muito melhores, eles crescem muito mais no forno, tem um sabor também muito melhor. Mas isso tudo foi porque eu tive paciência. Na verdade, é porque todo mundo aqui em casa começou a me pedir para poder fazer os pães. Eu nem pensava em continuar fazendo. Na verdade, eu achei que não tinha nem dado certo, porque o fermento ele não ficava igual aqueles que eu via nas redes sociais. E eu já estava meio que desistindo. Só que os meus filhos e o meu marido quiseram que eu continuasse fazendo os pães. E automaticamente eu alimentava o meu fermento toda semana, às vezes até 2 vezes por semana, porque eu comecei a pegar gosto e fazia pães. E isso fez com que ele ficasse mais forte. A alimentação do fermento frequentemente vai fortalecer, vai trazer uma textura legal. Os pães vão dar mais certo, porque o fermento vai estar sempre ativo. Quando você esquece ele lá na geladeira, deixa o pobrezinho para lá, depois você vai tentar fazer um pão, mesmo que você alimente, você não vai ter aquele fermento bombadão. As leveduras e as bactérias na geladeira há muito tempo começam a morrer, a perder aquela força. Então, quando você for fazer, às vezes você nem consegue ter aquele pão do jeito que você queria. Então, o segredo é você alimentar sempre. E quando você for começar o seu levain do zero, a temperatura ideal, gente, é entre 27 e 29 graus. Se você não tiver essa temperatura na sua casa, você tenta fazer aí um espaçozinho onde você sabe que tem aquela temperatura que não é muito fria, não é muito quente. Eu tive muita sorte porque aqui na Itália estava no período de calor, então a temperatura ela oscilava entre 27, 29, depois quando chegou o verão, 30 graus. E também tive sorte por causa disso, porque eu não sabia de nada disso. Eu comecei assim do nada, eu me joguei sem ter experiência, sem nunca ter feito pães, sem nunca ter feito nenhum treinamento. Agora eu tô fazendo treinamento com a Nanda, porque eu gostei tanto, gente, de fazer os pães e eu quero melhorar, eu quero fazer cada vez melhor. Já tem muita gente pedindo, encomendando os meus pães, então agora eu tenho um pouquinho mais de experiência para poder passar para vocês que estão começando, assim como eu tava lá no mês de abril, maio, por aí. Então, recapitulando, a temperatura para você começar o fermento é importante, não pode ser muito frio e nem quente demais, e a alimentação do fermento frequente. Eu espero que vocês que estão começando não desistam só porque tá vendo o fermento de vocês molengam. Façam desse jeito que vocês vão ver que vai dar certo. Se esse vídeo foi uma contribuição para você, deixe o like, beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.